Olá, 27 de fevereiro de 2019, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Chegou, a orelhuda chegou. São Luís recebe a taça mais desejada no primeiro semestre do ano no futebol brasileiro. E hoje, a taça da Copa do Nordeste vai passar o dia aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Ainda no esporte, Moto vence sexta partida seguida no estadual e é um dos poucos times invictos no futebol brasileiro. Câmara Municipal aprova projeto que regulamenta transporte individual de passageiros por meio de aplicativos, sem limitação na quantidade de veículos. Depois de paralisação de advertência, rodoviários planejam paralisação geral dos ônibus na capital. Aqui no estúdio eu recebo o comandante do Corpo de Bombeiros do Estado para falar sobre as ações nesse período de chuvas no Maranhão. E veja também os preparativos para o desfile das escolas de samba na passarela do Anel Viário, no nosso bloco de carnaval. O Bom Dia Maranhão está começando agora. 7 horas e mais 2 minutos, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Já tem Silvão Alves com as notícias de segurança. Laércio Júnior destaca o esporte hoje, claro, destaque maior para a chegada da Orelhuda, a taça da Copa do Nordeste, belíssima, está aqui já no pátio da TV Difusora. Já a gente vai mostrar para você. Tem um café da manhã sendo preparado especial aí, os funcionários da casa aqui, todo mundo tirando foto, querendo ficar perto da Orelhuda, já ao vivo para você aqui no Bom Dia Maranhão, tá legal? Tem John Coutrin também falando de política, o Bom Dia que está só começando. A Câmara Municipal de São Luís regulamentou na tarde desta terça-feira o uso de aplicativos de transporte. No texto aprovado, não haverá limitação de quantidade de veículos que ofertarão o serviço. A população aprovou, como mostra o repórter Hugo Viegas. A proposta começou a tramitar na Casa em janeiro de 2017. Antes de ir à votação em plenário, a matéria passou pelas comissões de Constituição e Justiça e Mobilidade Urbana e foi objeto de discussão em 2 audiências públicas. Somente esta semana foi colocada para votação durante 2 dias. Nesta terça-feira, depois de debates calorosos, o projeto de lei que trata da regulamentação do serviço de transporte por meio de aplicativos em São Luís foi aprovado. Esse projeto tomou um percurso muito grande, né? Após 2 anos, foi o primeiro projeto protocolado na casa, né? Assumimos a constitucionalidade do projeto, alinhamos com o decreto federal, o decreto que deixou a constitucionalidade ativa em cima do projeto, que foi o decreto sancionado pelo presidente Michel Temer, e chegamos à conclusão do projeto hoje. O projeto cria obrigações ao serviço, como identificação do passageiro, destino da corrida, seguro contra acidentes pessoais e limita o uso de veículos com no máximo 8 anos de fabricação. Fui contra as emendas acerca da constitucionalidade, toquei acerca da inconstitucionalidade de cada emenda e graças a Deus os vereadores que apresentaram se sensibilizaram com o fato, notaram a inconstitucionalidade das emendas e retiraram. E foi aprovado sem limitação. O projeto segue agora para a sanção do prefeito da capital. Nas ruas, a medida acabou sendo bem recebida pela população. Bem mais prático, né? Bem mais rápido também. É um serviço que aumenta a concorrência, né? E com a concorrência vai baixar o preço um pouquinho, tanto do táxi como do Uber, né? E a gente já vê também que os taxistas já vem baixando o preço também, que é uma boa opção. É mais uma opção que a gente tem para poder utilizar carros que não são os nossos. E a gente tem que nivelar pelo que é bom, né? Não é cortar um serviço que vem nos atender por conta de alguns outros fatores. Tem muitas pessoas que precisam realmente, né? Porque é uma opção diferente que a pessoa tem. Às vezes a pessoa está em algum local e não tem um táxi, então a única maneira, o Uber ajuda muito. Tá aí, portanto, a repercussão da aprovação pela Câmara de Vereadores do projeto em relação a não só o Uber, mas outros aplicativos também, ao uso desses aplicativos do transporte individual de passageiros. A gente vai voltar a falar sobre esse projeto aprovado ontem também, que está muito recente, né? Alguns pontos do projeto em relação, por exemplo, à limitação do local de embarque. O que isso significa, né? Quais são os detalhes? Mas o ponto principal da discussão era a limitação na quantidade de veículos. Havia uma expectativa de limitar em relação ao número de táxis que nós temos na capital. Outra limitação poderia ser relacionada à quantidade de habitantes da ilha, né, da capital, aqui de São Luís. Mas, enfim, o projeto foi aprovado sem limitação nesta quantidade de veículos. Segue agora para a redação final, depois, claro, a apreciação do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, mas a população escreveu nas ruas, já a população aprovando aí
essa medida, né? Daqui a gente vai, durante a semana ainda, falar mais sobre esse projeto, detalhar o projeto que foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores. São 7 horas e mais 6 minutos. Confira agora o nosso Giro de Notícias. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima que mais de 16 milhões de mulheres, cerca de 27,35% das brasileiras, sofreram algum tipo de violência durante o ano passado. De acordo com a pesquisa, 536 mulheres são agredidas por hora no país, sendo que 177 sofrem espancamento. A pesquisa ouviu 2.084 pessoas em 2018. Mais da metade, 52% das entrevistadas, declarou que não procurou ajuda após as agressões. Os números indicam que o grupo mais vulnerável está entre os 16 e 24 anos. Em 2018, no Maranhão, dos 40 casos de feminicídio, 5 foram na capital. Esse ano já foram registrados 6 casos. Foi sepultado na tarde de ontem no cemitério Parque da Saudade, no Vinhais, o corpo do jornalista e blogueiro maranhense Robert Lobato. Robert atuava como assessor do senador Roberto Rocha. O jornalista morreu no último domingo vítima de afogamento em Brasília. Ele participava de uma confraternização com amigos em um sítio. Robert Lobato tinha 50 anos e deixa esposa e filhos. Câmeras de segurança flagraram um grupo de mulheres furtando uma loja de roupas na Rua Grande, no centro de São Luís. O prejuízo estimado é de pelo menos R$15 mil. Os flagrantes foram registrados por câmeras de segurança instaladas dentro de uma loja na Rua Grande. Mulheres que se passam por clientes agem para furtar roupas do estabelecimento. Em 2017, foram 20 roubos a estabelecimentos comerciais contra 15 registrados no ano passado. Já o número de arrombamentos caiu de 101 para 52. Números que, segundo a Polícia Militar, estão ligados a uma atuação mais permanente da PM na região. São 7 horas e 8 minutos, vamos falar de segurança agora com a participação do Silvan Alves aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Ele terminou agora há pouco o nosso Bandeira 2. Vem pra cá, Silvan. Hoje o dia tá agitado aqui, muito, né? corre pra cá. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Silvan. Chegada aí da taça da Copa do Nordeste. Já já o Laércio vai trazer pra gente as informações da taça que passa hoje o dia aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Silvan, vamos começar falando sobre esse caso lá em Cândido Mendes, não é? A informação que se tem é de que uma mulher teria participado, tramado, enfim, acusada de matar o próprio marido. O próprio marido. Esse caso, Adalberto, ele foi em 2014. E aí esse caso estava na galeria dos casos insolúveis e tal, em 2014, porque o que argumentaram? Que o Hamerson, que é o ex-secretário de saúde, a vítima, ele teria sido vítima de uma emboscada, uma estrada, quando voltava de um povoado, e aí ele teria sido vítima de uma emboscada, crime de pistolagem. E é um crime de difícil elucidação, que é um local ermo numa estrada. E aí, só que quando a SHPP foi criada, a Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, reabriu muito desses casos que estavam aí na galeria dos insolúveis e pediu a perícia sobre esse caso aqui. O que disseram os peritos? Que, na verdade, os tiros não tinham sido dados de fora para dentro, e sim de dentro do carro. A pessoa que atirou no Hamerson estava com ele no interior do veículo. Aí derrubou, muito grande, né? Quer dizer, tinham montado toda uma história e isso estava sendo levado, né? E aí reabriram com o Ministério Público, o trabalho do Ministério Público também, que é o dono da denúncia, foi de fundamental importância, reabriu o caso. Essa é a segunda prisão realizada agora, né? Prisão temporária, porque ainda tem mais gente envolvida para ser presa. Então a prisão agora foi da assessora jurídica da prefeitura lá de Cândido Mendes, Edna Maria Cunha de Andrade, que era a companheira do Hamerson, né? E que, de acordo com as investigações da polícia, tinha um caso extraconjugal com o prefeito lá de Cândido Mendes, o prefeito Mazinho Leite. Quando houve o assassinato, por que houve o assassinato? De acordo com a investigação da polícia e do Ministério Público. Ao descobrir a traição, Hamerson foi lá e ameaçou o prefeito, né, dizendo que ele ia falar tudo que ele sabe sobre o esquema de corrupção praticado com dinheiro público da área da saúde, já que ele era o secretário de saúde, então ele sabia, tinha conhecimento. E aí bastou ele ameaçar que ia fazer essa denúncia, ia descobrir tudo, aí armaram essa emboscada e acabaram tirando a vida desse cidadão. Que situação, a investigação continua, o caso a investigação continua. Desenrolar aí da história aí, né? Você vê o tempo, né, que demorou para se chegar, a se reabrir o caso, que estava na galeria dos insolúveis, e aí agora essa já foi a segunda prisão efetuada, e dentro das próximas horas devem ser solicitadas mais prisões como mandantes e participantes dessa trama que resultou na morte desse ex-secretário lá da Prefeitura de Cândido Mendes. Ok, Silvan, agora vamos falar sobre um assalto a um taxista na zona rural aqui
da capital aqui da ilha de São Luís? Foi o taxista Antônio Diniz, lá da Rodotáxi, da cooperativa, que roda no terminal rodoviário de São Luís. Primeiro que chamou a atenção foi a ida de uma mulher, essa mulher não foi presa, era isca, como eles chamam, né? Foi lá, pegou o taxista e pediu uma corrida lá para a Vila Samara, na área da zona rural. Provavelmente lá já estavam à espera dele, os 3 indivíduos aí, que acabaram sendo presos, renderam o motorista de táxi, deixaram ele amarrado dentro do mato, e aí saíram nesse carro aí, com a logomarca lá do Rodotáxi. Estava tendo futebol ontem lá no complexo do Castelão, e aí estava lá o pessoal do EPMonte, Esquadrão de Polícia Montada. Estranharam o fato desse carro de cooperativa, né, que é de uma cooperativa, rodando lá, sem que o motorista estivesse uniformizado, que esses motoristas são todos caracterizados e coisa e tal. E aí chamou a atenção, o policial foi, fez a abordagem e acabou descobrindo que, na verdade, eles tinham feito o motorista com um refém, tinham deixado ele num determinado lugar. Provavelmente, quando ele voltasse lá, era para matar o motorista, né? Que tinha um deles que estava dizendo que era para matar o motorista. E aí foi que a polícia descobriu, né, que esse carro tinha sido tomado de assalto e que o motorista estava amarrado no mato, foi lá, libertou o motorista e conduziu esses 3 indivíduos com as armas. Eram 31 munições que eles tinham, né? Então eles estavam preparados para tudo, esses caras aí. As munições, tudo apreendido, e eles foram autuados em flagrante. O que a polícia está pedindo é que motorista de táxi, aplicativo, que tenha sido vítima de assalto, eles falaram lá, os colegas lá taxistas da Rodotáxi, esse foi o 3º motorista essa semana. Então, que façam o reconhecimento deles, que procurem a delegacia para que possam ser feitos todos os procedimentos contra esse pessoal aí. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. É o nosso Silvão Alves. São 7 horas e mais 13 minutos, 7h13. Vamos mudar de assunto? Agora a gente fala de esporte. E a gente dizia no começo do programa que a Orelhuda chegou, está em São Luís e veio primeiro aqui para o Sistema Difusora de Comunicação. Tem uma recepção especial que foi preparada aí para a taça mais desejada do primeiro semestre no futebol brasileiro. E o Laércio Júnior está aqui no pátio do nosso Sistema Difusora de Comunicação, ao lado da Orelhuda. É isso, Laércio? Bom dia. É isso sim, Adalberto Melo. Bom dia para você e a todos que acompanham Bom Dia no estado do Maranhão inteiro. E é essa aqui, ó. A taça mais desejada do futebol brasileiro, nada mais nada menos que a 3ª mais importante na atualidade do nosso futebol, só está atrás da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da Série A, e essa taça pertence no momento a um time do Maranhão, ao Sampaio Corrêa. O tricolor maranhense teve a honra, teve o privilégio de conseguir levantar essa taça no ano passado, o goleiro Andrei, todo o time, o Andrei que inclusive retornou à Bolívia querida e daqui a pouco vai estar com a gente no Na Hora D. Mas está aqui a taça da Copa do Nordeste, presente no Sistema Difusora, e toda uma programação especial foi preparada, como você mesmo disse, um café da manhã para recepcionar a Orelhuda, e nós estaremos falando um pouco mais da Copa do Nordeste. É a 9ª edição, aliás, é a 9ª cidade que a taça da Copa do Nordeste visita. Ela chega com esse brilho todo, chama muita atenção por onde passa. O objetivo, claro, é mostrar que a competição tem levado o sucesso do futebol para o Nordeste do Brasil e principalmente valorizado a nossa região. É uma competição diferente esse ano, são grandes clássicos, por exemplo, nós já tivemos um Sampaio e Moto que foi de arrepiar com vitória do Moto. O Sampaio vive um momento complicado, o Moto tem um jogo no próximo sábado contra o Santa Cruz, onde pode entrar no G4 e buscar a sua classificação. Enfim, a Copa do Nordeste vem ganhando emoção a cada rodada e você vê tudo aqui na TV Difusora. Daqui a pouco eu volto, hein, com mais informações sobre a passagem dela, da Orelhuda, aqui por São Luís. E ela não vai ficar só no Sistema Difusora, não. Se você quiser saber como vai fazer para tirar uma foto, não pode tocar, nós vamos trazer já já aqui no Bom Dia Maranhão. É com você, Adalberto Melo. Tá legal, Laércio. Guarda meu pedaço de bolo, meu chocolate, que já já eu vou me esse café aí, viu? Já já. Vamos guardar, vamos esperar você. Tá aí o nosso Laércio Júnior ao lado da Orelhuda, nossa taça da Copa do Nordeste já chegou, está em São Luís. Tem uma programação muito legal com a participação de jogadores do Moto Clube, participação de jogadores do Sampaio, os torcedores também estão sendo convidados. Já já os detalhes para você. E tem ainda uma atitude muito legal da taça esse ano, um apoio a uma causa extremamente importante. As várias associações de autistas no Brasil estão tendo visibilidade, as emissoras em especial do SBT estão fazendo reportagens especiais e aqui não é diferente. Daqui a pouco você vai ver uma reportagem com a Associação Maranhense de Autistas, trabalho extremamente importante, e aí é uma pegada social, digamos assim, uma contribuição, uma participação social aí da taça, nesse tour da taça que acontece em todo o Nordeste, fechando aqui com São Luís, a capital. Que detalhe, no ano passado foi a cidade que maior número de torcedores levou, maior público levou para ver
a taça da Copa do Nordeste. Legal? São 7 horas e mais 16 minutos, 7h16. No próximo bloco, o executivo do PV pede expulsão de Sarney Filho, assunto para John Coutrinho no quadro de política. E mais, vamos saber as ações do Corpo de Bombeiros com a chegada do período chuvoso. A gente vai ver tudo isso aqui no Bom Dia Maranhão. Ainda hoje temos aqui a presença do presidente da Federação Maranhense de Futebol, que estará conosco falando sobre a importância, inclusive, dessa competição, que é a Copa do Nordeste. É com a taça da Copa que a gente vai para o intervalo e volta já imagens ao vivo do Sistema Difusora de Comunicação. Está aí, belíssima taça que está aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Vai passar o dia com a gente. A gente volta já já. Estamos de volta com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. Depois da paralisação de advertência, rodoviários planejam paralisação geral dos ônibus, inclusive a partir de sexta-feira a previsão. Nós vamos saber os detalhes ao vivo agora com Eduardo Ericeira, que está em um dos terminais aqui da cidade. Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Como você disse, a gente está aqui em frente ao terminal da Praia Grande, o terminal localizado aqui na região central de São Luís. Ônibus circulando normalmente, movimentação normal, pelo menos na manhã desta quarta-feira aqui na capital São Luís, depois de um dia de paralisação, terminal inclusive lotado já nas primeiras horas da manhã, como todos os dias. Ontem aconteceu essa paralisação, Adalberto, a gente inclusive acompanhou, falou aqui ao vivo no Bom Dia Maranhão. Tivemos duas entradas, inclusive com as paradas lotadas de passageiros naquela área Itaquibacanga. Uma das empresas que acabou paralisando as atividades foi a Taguatur. Além da Taguatur, outras 4 empresas tiveram a suspensão da circulação dos ônibus aí por conta dessa greve dos rodoviários, a 1001, a Maranhense, a Primor e também a Ratrans, as 5 maiores empresas que operam aqui no sistema de transporte público da capital, são responsáveis aí por cerca de 70% de todo público que circula, que usa o transporte público aqui de São Luís. Trouxe um prejuízo muito grande, mas por volta de 8h30 da manhã, todas as 5 empresas já haviam liberado aí, conseguido a liberação dos rodoviários após, segundo o Sindicato dos Rodoviários, após uma pressão por conta aí de demissões, conseguiram a liberação dos ônibus, o que pôde voltar à normalidade aí com o decorrer do tempo, com o decorrer dessa terça-feira. Pois é, Adalberto, teve essa medida agora, teve uma reunião ontem, logo após a liberação dos ônibus, a diretoria do Sindicato dos Rodoviários se reuniu e é possível que seja deflagrada uma greve já a partir de sexta-feira ou sábado. O que vale lembrar que se os ônibus parassem, iria acabar prejudicando no carnaval, né? Nesse final de semana já tem início a temporada oficial carnavalesca, mas a gente espera que essa situação seja regularizada. A gente lembra que essa situação toda está sendo ocasionada pelo não cumprimento do acordo coletivo de trabalho que foi assinado entre o SED, que é o Sindicato das Empresas de Transporte, e também os rodoviários, foi assinado ainda em dezembro do ano passado. O pagamento, aí, o reajuste salarial era para começar a ter sido pago ainda no início desse ano. A partir de 1º de janeiro não aconteceu isso. Em fevereiro também houve essa negociação. O sindicato notificou as empresas de transporte, a SMTT, também a própria Justiça Trabalhista, para que fizesse com que esse acordo coletivo de trabalho fosse colocado em prática, mas até agora, segundo o Sindicato dos Rodoviários, ainda não foi colocado em prática e há sim essa possibilidade de paralisação. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, ela já há um planejamento por meio da Procuradoria-Geral do município para mover uma ação contra os empresários para que eles respeitem esse acordo, porque só depende dos empresários, para que haja o respeito desse acordo coletivo de trabalho, que possam reajustar o salário dos rodoviários para que não haja essa paralisação que vai prejudicar a população aqui de São Luís. Até envolvendo essa ação, caso esses empresários não cumpram esse acordo coletivo de trabalho, corre um risco até de ter a licença suspensa. Quer dizer, eles não vão poder mais operar no sistema de transporte público aqui da capital São Luís. Há essa possibilidade, portanto, a Prefeitura de São Luís se movimentando também em relação a essa situação. A gente volta com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações aqui ao vivo no Bom Dia Maranhão. São 7 horas e mais 23 minutos. Aqui no estúdio eu recebo o comandante do Corpo de Bombeiro Militar do Estado, o Coronel Célio Roberto. Coronel, bom dia. Bom dia. Bom, Coronel, chegado o período chuvoso, né? Já vem aquela preocupação maior. Lá nós estamos ao vivo em Imperatriz, na região ali Tocantina, né? A população ribeirinha. Mas a gente sabe que a Defesa Civil Estadual, por exemplo, ela trabalha muito com a prevenção, não é? Para esse ano, que informações o senhor tem a respeito desse período chuvoso aqui no estado? Teremos chuvas intensas realmente? Teremos sim. Os meses de março e abril têm um indicativo de muitas chuvas. Nós acompanhamos pelas plataformas digitais, tanto da Agência Nacional de Águas, a ANA, que monitora os rios, como também do
do INPE, né, que faz o monitoramento das chuvas de um modo geral. E isso tudo é importante para a gente, porque a Defesa Civil Estadual ela faz o mapeamento, identificando todas as áreas de risco no estado, sobretudo as regiões ribeirinhas. Então, conforme a previsão de chuva, a gente tem que deixar já em alerta as nossas unidades mais próximas desses municípios que tem-se já o histórico de, com as inundações, a elevação do nível do rio, o desabrigamento aí de famílias. Há também, coronel, a preocupação de levar informação às populações, principalmente nessa área de risco, ou seja, a prevenção inclui inclusive o trabalho, claro que as prefeituras das cidades também trabalham nessa direção, no sentido de formar a população, aquelas pessoas que moram já naquela área de risco, os cuidados que devem ter, enfim, é fundamental que as pessoas fiquem alerta, né? Pois é, esse acompanhamento doravante, até passar o período chuvoso, ele é diário. É feito esse acompanhamento, esse monitoramento dos rios. As comunidades locais, elas são já orientadas nesse sentido e como a Defesa Civil, ela trabalha em sistema, né, vale lembrar que o município, ele precisa ter a sua coordenadoria de proteção e Defesa Civil Municipal, assim como nós temos em todos os estados as coordenadorias estaduais. E a nível nacional, nós temos a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esses entes, eles se comunicam e à medida em que o município não pode suportar numa ação emergencial, entra o estado em apoio, mas o importante destacar é que aqui no nosso estado, no período de normalidade, um período que não é um período não chuvoso, nós tivemos aí várias capacitações que foram feitas nesses municípios, tudo visando a que se tenha uma tranquilidade nesse período. Coronel, uma preocupação também que cresce no país em relação às barragens, né? Nós tivemos recentemente lá na barragem do Pericumã uma situação séria lá, mas que foi rapidamente resolvida. O senhor esteve, inclusive, lá em Pinheiro. O que o senhor observou dessa barragem? Também sobre a barragem do Rio Flores. Que informações o senhor tem a respeito dessas duas barragens aqui no estado? Essas duas barragens, elas são de competência do governo federal, é bom que se diga, mas mesmo assim, por determinação do governador Flávio Dino, nós estivemos acompanhando essa problemática que aconteceu no município de Pinheiro. Estivemos na barragem, verificando em loco o que tinha acontecido de fato, até para nós posicionarmos o nosso governador. O que aconteceu lá na barragem de Pericumã é que existem 3 comportas, dessas 3 comportas, somente uma estava em funcionamento, o cabo de aço se rompeu e, portanto, a água ficou represada. Não teve vazão suficiente para que se mantivesse ali a normalidade no nível do rio Pericumã. O que aconteceu foi que, com isso, parte da população ribeirinha ali de Pinheiro foi afetada, cerca aproximadamente de 200 famílias foram atingidas, a água que entrou nessas casas, mas também sem deixar ninguém desabrigado. Mas a prefeitura, é que a gente quer ressaltar, mesmo não sendo também ali a competência dela, o prefeito, ele agiu proativamente, conseguiu consertar, né, o cabo, e a comporta ela foi elevada, com isso deu vazão ao fluxo de água, permitindo que voltasse a situação de normalidade, e agora a gente tem aí esse cenário. A partir daí foi feito um relatório também pela Defesa Civil. Esse relatório eu estive acompanhando o senhor vice-governador, bancada federal aqui do estado em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Regional. Ali foi apresentado o que aconteceu em Pinheiro e pediu-se de forma emergencial a recuperação das 3 comportas para que funcionem plenamente e se faça assim
com que essa barragem não venha mais dar problema. Vale dizer que ela tem uma função dupla. No período agora chuvoso, ela libera o fluxo, portanto, essas compostas têm que ficar abertas, mas aí no período de estiagem, elas também servem para conter o nível da água do mar, para não adentrar na baixada, nos campos, né, inundáveis, e assim não provocar um desequilíbrio ambiental. Um desequilíbrio, né? Coronel, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, obrigado pela participação aqui na TV Difusora, viu? Nós que agradecemos. O Coronel Célio Roberto, portanto, falando conosco, comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Estado do Maranhão. Agora nós vamos à Imperatriz com Luiz Carlos Lima na série de reportagens especiais. Hoje é dia de falar sobre mobilidade, mais um desafio para as cidades brasileiras. Bom dia, Luiz. Oi, Adalberto, bom dia para você também, bom dia a todos que nos assistem. Olha, ao longo das últimas décadas, Imperatriz tem crescido de forma desordenada e cresceram também os problemas de mobilidade. Nesse sentido, a cidade tem muito o que avançar para melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos. Esse é o assunto da segunda reportagem que a gente exibe esta semana sobre a maior cidade do interior do Maranhão. Imperatriz é uma cidade basicamente plana, no sentido de não existir grandes distâncias. Para a organização desse espaço público, é necessário o ajustamento das calçadas, o diálogo entre os personagens que fazem parte do trânsito, a organização das vias e o ajustamento também das ruas, entre outros fatores. Um dos pontos principais para que exista de fato mobilidade urbana é que os municípios sigam a lei que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, sancionada no ano de 2012. A intenção é que as cidades que tenham mais de 20 mil habitantes criem sistemas de transportes que favoreçam os espaços públicos urbanos. Especificamente em relação à pessoa com deficiência e às pessoas de âmbito geral, né? O Código de Trânsito Brasileiro ele é específico em relação às vias de acesso. São as vias coletoras e as vias arteriais, entre as quais as velocidades máximas permitidas nas vias coletoras e nas vias arteriais. Vias coletoras até 40 km por hora, via arterial até 60 km por hora. Hoje em Imperatriz são quase 300 mil habitantes, uma cidade que cresceu, mas não foi adaptada, por exemplo, para receber ciclistas. O automóvel, a moto, o caminhão, o ônibus, que eles possam entrar em acordo. Então, a política, ela preconiza e ela prega isso. Então, ela é muito importante. Na reportagem de amanhã, a gente vai tratar sobre saúde. As chuvas aqui na região têm prejudicado o funcionamento de algumas escolas com a suspensão das aulas. E isso sem falar nos transtornos para a população com as inundações. Após a chuva, durante esta madrugada, a Rua 5, na Vila Ipiranga, ficou totalmente alagada. Se chover a semana toda, os alunos não têm aula de jeito nenhum, porque enche e não tem como eles passar. A Escola Municipal Vila Ipiranga fica localizada quase no final da Rua 5 aqui do bairro. E após mais ou menos 4 horas do término da chuva, a rua ainda continua praticamente toda alagada. Para vocês terem uma noção, a nossa equipe não conseguiu chegar até a escola para fazer as imagens da matéria. Agora imagina só a dificuldade dos estudantes e professores. O acesso é bastante difícil. Este motociclista se arriscou e quase ficou pela metade do caminho. A gente fica muito chateado porque não é só ele. Então, não teve como passar nenhum aluno hoje para ir para o colégio, porque estava muito cheio, né? Hoje todo mundo veio, só olhou aí e voltou. Eram essas as informações aqui da região tocantina. Adalberto, a gente volta com você e até amanhã. Obrigado, Luiz. Até amanhã. Portanto, na série de reportagens, saúde é o tema de amanhã. Vamos à Imperatriz amanhã trazer uma reportagem sobre esse assunto, tá bom? Vamos falar de política? Vem pra cá, Diogo Trim, um ótimo dia para você. O vice Mourão defende civismo, mas critica a carta para escolas. Aliás, o próprio ministro da Educação ontem voltou atrás, né, em relação a alguns aspectos aí dessa carta, da filmagem dos alunos nas escolas. É isso, Adalberto. Bom dia. Repercutiu muito mal essa carta enviada pelo MEC aos estados, aos diretores de escolas, pedindo que os alunos aí cantassem o hino nacional e fosse filmado e gravado. Claro,
O Mourão, assim como até o próprio ministro, reconheceram que houveram falhas porque infringiu, Adalberto, a própria Constituição, a lei, a legislação, no que diz a filmar crianças sem autorização dos pais, ainda assim também a questão do slogan que configura a improbidade administrativa. E o Mourão disse justamente isso, que houve esse erro. Ele, que é vice-presidente da República, conhece as leis, conhecedor das leis, ele avalia que houve, então, esse equívoco da parte do governo Bolsonaro. Ainda sobre o governo Bolsonaro, Adalberto, ontem o presidente se reuniu com líderes de bancada e disse, programou e fez o compromisso de que vai liberar recursos, emendas parlamentares para que possam, então, os deputados aprovarem a reforma da Previdência. Ele prometeu, além de liberar emendas, recursos para as obras no Estado, aí no sentido de que possam, então, Adalberto, eles conseguirem aprovar essa reforma que é urgente, necessária, ali na Câmara dos Deputados. O próprio Bolsonaro já sinaliza que vai retroceder em relação ao BPC e também, claro, a questão da idade aí para a aposentadoria dos ruralistas, dos aposentados que moram no campo. Portanto, aí pode voltar atrás e isso pode passar ali na Câmara e no Senado. Portanto, o Bolsonaro aí já negocia com a base, já oferece, o tomar lá da cá, Adalberto, a velha política, aí a chantagem, às vezes, de alguns deputados em relação ao governo. E, é claro, vai ter que ceder, não tem o que fazer, e isso vai ser em troca de cargos, recursos para os deputados nos estados e também para as bancadas. Ainda sobre a repercussão da carta aí do ministro da Educação, essa medida do ministro da Educação, houve uma manifestação do secretário de Educação aqui do Estado, Felipe Camarão, sobre o assunto, não foi, John? Foi, ele postou no Twitter uma declaração dizendo que há coisas mais importantes, Adalberto, há discussões mais importantes no Estado do que ficar aí querendo filmar alunos cantando o hino nacional. Então o Felipe, depois que ele disse que há coisas mais importantes, ele postou imagens de escolas dignas sendo construídas pelo governo do Estado, ou seja, que é necessário investimento em educação, necessário investimento no profissional, no professor, nos educadores, do que discutir apenas a questão do civismo, que é necessário, é importante, mas não que seja algo como prioritário. Prioritário é investir na educação, é melhorar a qualidade de ensino dos alunos, e aí o Felipe ontem falou justamente isso, foi nessa tônica aí de melhorar, portanto, e ele mostrou que tem feito, o governo Flávio Dino tem feito em relação à educação, construção de escolas dignas e incentivo aos professores. Sobre a educação, ontem o ministro ainda deu outra escorregadela em relação à presença, agora está repercutindo desde ontem, de policiais militares nas escolas. Ele é a favor da presença dos policiais militares e também da questão da quantidade de alunos em sala nas universidades públicas, né? Ele acha que tem poucos alunos na sala, deve aumentar, comparou inclusive a universidade pública com a privada. São coisas completamente diferentes, mas enfim, esses assuntos também já estão repercutindo aí nas redes sociais. John, a executiva do Partido Verde está pedindo a expulsão do Sarney Filho? O Sarney Filho hoje, ex-deputado federal, hoje ele ocupa um cargo de secretário do Meio Ambiente no Instituto Federal, no governo do Ibanez Rocha. O que acontece lá no Instituto Federal, Adalberto? O PV, que é o partido do Sarney Filho, apoiou o Hollenberg, que foi adversário justamente do governador eleito, o Ibanez, que é do MDB. Então o PV não aceita, portanto, o Sarney Filho ir para um governo de um adversário, lá no estado do Distrito Federal, e, portanto, o candidato a vice na chapa do Hollenberg, foi derrotado, é presidente do PV no estado e vice-presidente nacional do partido. E ele quer, então, aí a expulsão do Sarney Filho do PV por conta, digamos assim, que não quer o PV atrelado à administração de Ibanez. Se acontecer alguma coisa, para que não coloque na conta do PV. O Sarney Filho aí já se manifestou dizendo que ele não faz parte do diretório do Distrito Federal e, portanto, ele não tem como ser expulso pelo diretório. Então, aí já falamos antes, poderia haver essa possibilidade do PV não querer mais o Sarney Filho, mas isso vai ser discutido na Executiva Nacional. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. É o nosso John Coutrin, são 7h38. No próximo bloco, nós vamos ver os preparativos das escolas de samba para o desfile na passarela do Anel Viário. Vamos ver como é que está se preparando a favela do samba. E mais, vamos voltar a falar da visita ilustre que recebemos hoje aqui da Orelhuda, Taça da Copa do Nordeste. São 7h37. Está aí ela na tela para você. Belíssima. A Taça da Copa está no Sistema Difusora de Comunicação e já voltamos com o Bom Dia.
São 7 horas e mais 42 minutos, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado, agora para falar de uma das festas mais populares do Maranhão. Carnaval 2019 na Difusora. Oferecimento: Governo do Estado, Carnaval do Maranhão e Prefeitura de São Luís, presente todos os dias. Nós vamos a Caxias saber como estão os preparativos para segurança no Carnaval da região dos Cocais com o Zé Carlos Oliveira. Bom dia, Zé Carlos. Alberto, bom dia. Foi realizada na sede do 2º Batalhão da Polícia Militar mais uma reunião para tratar sobre o esquema de segurança no Carnaval de Caxias. Ficou definido que os policiais vão contar com o apoio de profissionais de segurança particular, contratados pela Secretaria de Cultura do município. Com segurança garantida, a festa fica mais divertida. Nesta reunião realizada na sede do 2º Batalhão da Polícia Militar em Caxias, o secretário de Cultura do município, o comandante da Polícia Militar e representantes da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e outros órgãos definiram as estratégias de segurança do Carnaval. As revistas pessoais serão constantes ao longo do circuito. Nós estamos com a preocupação, principalmente do reforço. Então, nós estamos reforçando todas as cidades. Nós temos 5 cidades aí que vamos também estar tomando de conta nesse período carnavalesco. E vale ressaltar aqui que todos eles serão reforçados com o policiamento. No período de carnaval, a Delegacia de Polícia Civil vai funcionar em regime de plantão. Delegados, investigadores e escrivães, que vão ficar na sede da Delegacia Regional. E algumas equipes também vão colaborar na ronda ostensiva, e vão fazer também o percurso onde tem as festas carnavalescas na cidade. Policiais militares e guardas municipais também vão contar com apoio de profissionais de segurança particular, contratados pela Secretaria de Cultura do município. Essa segunda reunião agora vamos tratar sobre o que foi dado certo nos 2 anos anteriores, o que a gente pode melhorar para esse ano, enfim, dar todo o suporte para que a gente tenha um carnaval tranquilo e seguro. É com você, Adalberto. Obrigado, Zé Carlos. Agora nós vamos saber os preparativos das escolas de samba, nos barracões, a movimentação é intensa. Vamos ver agora os preparativos da Favela do Samba. Astros do universo se alinharam, tô viajando. Aos poucos, o que era imaginação ganha forma, cores e brilho, mas muito brilho mesmo, o brilho de um cometa. É sob o brilho do cometa Gesiel que a Favela do Samba promete sacudir o sambódromo na próxima segunda-feira. O tema do enredo neste ano é muito pessoal para eles. É uma homenagem ao integrante que foi assassinado em março do ano passado. Quando nós sentamos para decidir qual enredo a gente poderia fazer, pensamos, por que não homenageá-lo, uma pessoa que trouxe tanto talento em 2 anos que passou como cometa, que era como ele mesmo falava, que ele não era um ser humano, que ele não tinha nascido e que ele não iria morrer. Ele veio do céu como cometa e quando ele partisse ele iria se encantar. E é isso que o enredo está tratando. E assim como o Gesiel fazia, cada integrante aqui parece carregar o ritmo da bateria Carcará na veia. São anos de entrega e disciplina para ver a escola entre as campeãs. Eu agora, junto com a corte, represento o ritmo da bateria, então quando as pessoas perguntam, elas querem saber cadê a rainha e eu tenho que estar ali presente, então eu me divido entre o teatro e a bateria. E todo o esforço, claro, é para o momento de atravessar o sambódromo. E aqui a Favela do Samba conquistou 18 títulos, sendo que 7 deles foi como campeã do Carnaval de São Luís. Nenhuma outra escola teve tantas vitórias quanto ela. O que a gente traz para a avenida é um samba alegre, vibrante, com muita empolgação, com divisões feitas que o samba pede para a gente fazer e esperamos, com fé em Deus, trazer as 3 notas 10 que a bateria vai buscar e provavelmente, se tudo der certo, o título por Sacavelho. A menos de uma semana para o grande dia, os trabalhos em todos os barracões e ateliês da favela seguem em ritmo acelerado. Seja nas alegorias, caracterização ou figurino, a cada dia eles só têm hora para chegar. Uma família unida e comprometida e por isso a gente colhe os resultados dessa união de esforços, um trabalho conjunto onde todo mundo se dedica, abdica um pouquinho da sua vida nesse período, que fica muito corrido para todo mundo, mas como o time é muito grande, a gente consegue fazer um bom trabalho e lograr um bom resultado. Já está finalizando, graças a Deus, com materiais rústicos, que ele gostava muito, que ele fazia esse trabalho de reciclagem, trabalho de que ele era amante da natureza, e a gente está levando isso para a avenida com um trabalho bem desenvolvido.
Mas ninguém aqui reclama de cansaço, porque a recompensa desse trabalho eles querem receber lá na avenida. Posso ter N tarefas, mas eu tenho sempre aquele cantinho guardado para minha bateria, para chegar aqui e abraçar todo mundo, brincar, sorrir e levar o samba como é uma religião. Para mim já se tornou uma religião. E aquele sonho que você não realizou em mais das Aí os preparativos da favela do samba. Vamos voltar ao pátio do Sistema Difusora de Comunicação por lá. A Orelhuda, tá rolando um café da manhã especial. O Laércio já tá por lá. Laércio, vamos voltar a falar sobre a Taça da Copa que está em São Luís. Pois é, Adalberto Melo, ela está aqui do meu lado, linda. Pena que eu não posso tocar, não fui campeão do Nordeste ano passado, mas ela está aqui e vai ser disputada ainda pelas 8 equipes que disputam a Copa do Nordeste, pelas 16 equipes que disputam a Copa do Nordeste. E o nosso convidado especial, o presidente da Federação, Antônio Américo. O Maranhão teve o privilégio de ter um time que carregou essa taça no passado e ela continua lá na sede do Sampaio Corrêa. Inclusive a entrega vai ser feita de forma simbólica no próximo dia 1º aqui em São Luís, para que a Liga do Nordeste possa continuar, né, determinando os moldes da competição, presidente. Prazer recebê-lo aqui nos estúdios da TV Difusora, aliás, no pátio da TV Difusora. Bom dia, realmente é um orgulho para todos nós a conquista do Sampaio Corrêa. Está aqui como o último estado a visitar agora esse ano a nossa taça, a Orelhuda, que chamam, né? Representando os novos estados da federação. O Sampaio está aqui no topo, por enquanto, que é o campeão. É uma competição importante, a terceira competição do calendário brasileiro. Está abaixo apenas da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro Série A, até porque também o campeão tem uma vaga já nas semifinais da Copa do Brasil, que é o caso do Sampaio Corrêa, que vai entrar já na fase de grupos. E para nós é um orgulho, foi um trabalho árduo, passamos 2, 3 anos lutando com a CBF, brigando com os outros estados do Nordeste, com os presidentes, brigando no bom sentido, conversando com os presidentes para que aceitassem o Maranhão e o Piauí. Hoje nós integramos e tivemos o orgulho de ser campeão ano passado. Eu estava lá na Bahia, a ocasião que nós entregamos o troféu para a equipe de Sampaio. É bom lembrar que a Federação Maranhense foi uma das que lutou bastante para que a Copa do Nordeste tivesse a inclusão de Maranhão e Piauí. A CBF inicialmente queria que nós entrássemos na Copa Verde, não é, presidente? A proposta que existia era que o Maranhão e Piauí participassem da Copa Verde. E nós recusamos com documentos. Fizemos um trabalho desde 2011, outubro de 2011, ainda quando interventor da federação, eu tive reunião com o Ricardo Teixeira, que a princípio ele não quis me receber, depois me recebeu e começamos esse trabalho lá naquela época. E houve uma luta muito grande, porque as outras federações do Nordeste não queriam também. Foi uma luta que tivemos que entrar por partes, sofremos críticas por isso, mas primeiro um clube pagava inclusive as suas despesas, se vocês lembraram, depois no ano seguinte não pagava nenhuma despesa, depois no terceiro ano já começou a receber cota. E agora, como campeão, sacramentou, estamos definitivamente na Copa do Nordeste. A presença da Difusora SBT, incrementando ainda mais, no ano passado nós conseguimos mostrar o Sampaio sendo campeão. Presidente, obrigado pela sua vinda e vamos torcer que a Copa do Nordeste continue sendo esse grande sucesso. E vamos torcer para que o Motoclube, ou o Sampaio mais em abaixo na tabela, mas acredito na classificação do Moto, quem sabe aí nós vamos ter outro campeão. Obrigado ao presidente Antônio Américo, presidente da Federação. Agora nós vamos falar, Adalberto Melo, que este ano a ação social apoiada pela Copa do Nordeste é o autismo. Conhecer para entender e entender para incluir. E nós vamos ver de perto um trabalho que é feito aqui pela Associação de Amigos dos Autistas do Maranhão. O repórter Fábio Cabral esteve lá. A Associação de Amigos do Autista do Maranhão existe há 15 anos. Ela nasceu como uma iniciativa de um grupo de pais que não encontrava atendimento especializado para os filhos. História que a Darly, mãe do Felipe, de 17 anos, conhece muito bem. Eu passei por um momento de luto, né? O autismo ainda hoje é complexo, onde os pais não sabem, ficam perdidos, não sabem a quem recorrer, a quem procurar. Hoje, ela e outras mães atuam como voluntárias da associação e aprenderam a desenvolver atividades psicopedagógicas com os próprios filhos. Não é fácil encontrar um espaço para ele. Na verdade, eu acredito que nem tem um espaço para fazer terapia. E aqui na AMA a gente foi abraçado, né? Nós mães se reunimos a semana toda e a gente ajuda uma a outra. O grande desafio da associação é ter uma sede própria, o que nunca existiu.
Recentemente, a AMA passou a funcionar nesta casa cedida no bairro do Jardim São Cristóvão. Para que a gente pudesse executar nossas tarefas aqui, correto? Ou seja, cuidar das crianças com transtorno do aspecto autista. Aqui serão atendidas, a partir de março, 60 crianças e adolescentes com autismo, por meio de um projeto em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. O atendimento será feito 3 vezes por semana e deve ser estendido para autistas de todas as idades, uma vez que não há políticas públicas também direcionadas para o público adulto. O trabalho da AMA foi escolhido pela organização da Copa do Nordeste para participar de um projeto que é promovido pela liga que organiza a competição, já que a campanha Nordeste Cuida este ano tem como foco principal o autismo. Toda vez que um time do Maranhão fizer um gol, nós seríamos contemplados com um valor, né? E que a nossa associação seria visitada por equipes de reportagem e também que nós teríamos um dia para apresentar a associação no dia que tiver um jogo aqui na nossa cidade. Por aqui já começou a torcida pelos times maranhenses e que cada gol anotado traga mais dignidade para esses cidadãos. Pois é, muito importante esse projeto e a orelhuda aqui em São Luís do Maranhão. Lembrando que quem tiver a oportunidade, quem estiver em São Luís amanhã e depois, pode ir ao shopping da ilha, a Taça do Nordeste vai estar lá exposta, teremos a entrega simbólica do Bolivão, que é o mascote do Sampaio Corrêa, para o Zé Cabrito, que é o mascote da Copa do Nordeste da Taça, lembrando que o Sampaio é o atual campeão da competição. O motoclube que joga no sábado pela Copa do Nordeste contra o Santa Cruz, o jogo deve ser confirmado hoje para as 4 da tarde de sábado, entrou em campo ontem pelo Campeonato Estadual e venceu o São José de Ribamar pelo placar de 2-0. Vamos aos gols. O primeiro gol do jogo foi marcado por Juninho Arcanjo, cobrando falta, a bola desvia na barreira e acaba enganando o goleiro da equipe do São José de Ribamar. 1-0 para o Moto, muita reclamação do São José depois, mas o Moto fez 1-0 e o segundo gol da partida foi marcado no segundo tempo. O rubro-negro maranhense conseguiu essa importante vitória pelo placar de 2-0, jogando ontem no estádio do Castelão, gol do Diego Vitor. Ele chorou bastante, homenageou a avó que faleceu recentemente, comemorou o primeiro gol, passou 10 jogos vestindo a camisa do Papão e não conseguiu marcar. Moto 2, São José 0. O Moto ao lado do Vasco é o único time que segue invicto em campeonatos estaduais e diferente do time carioca que já empatou, o Moto está 100% no Campeonato Maranhense. E agora toda a vibração, toda a força do Papão para esse jogo contra o Santa Cruz, sábado aqui em São Luís pela Copa do Nordeste. Moto Santa Cruz provavelmente sábado às 4 da tarde, eu devo confirmar no Na Hora D. É com você, Adalberto, vou ficar aqui, ó, paquerando a orelhuda. Valeu, Laércio, com imagens da orelhuda da Taça da Copa do Nordeste, que a gente encerra o Bom Dia. Até amanhã.